Olá! Sabe aquela decisão gigante, super complexa, onde cada fator parece conectado a todos os outros e a gente nem sabe por onde começar? Pois é, hoje a gente vai aprender a domar essa complexidade. Vamos descobrir como duas ferramentas, o CR ITER e o NMP Solver, conseguem transformar um verdadeiro emaranhado de dados numa escolha clara e, bem, muito mais inteligente. E a grande questão é essa, né? Em decisões que realmente importam, o excesso de informação pode ser brutal. Ele nos paralisa. A gente fica tão sobrecarregado que acaba fazendo escolhas inconsistentes simplesmente por puro cansaço mental. A pergunta é: como é que a gente foge dessa armadilha? Bom, este aqui é o nosso roteiro. Primeiro vamos entender a raiz desse dilema. Depois vamos conhecer as estrelas do show, o Critter, que é tipo um filtro inteligente, e o NP Solver, uma ferramenta de análise que é super acessível. Em seguida, a gente vai ver como essa dupla funciona em conjunto e, por fim, o que tudo isso nos diz sobre o futuro da tomada de decisão inteligente. Certo, então vamos ao primeiro ponto. Por que decisões com um monte de variáveis são mas tão difíceis de tomar de forma consistente? A resposta, no fundo, está na maneira como as coisas se conectam umas com as outras. No centro desse problema todo, existe uma coisa chamada Processo Analítico em Rede, ou ANP. Ele foi criado justamente para lidar com a realidade, onde, vamos combinar, tudo está interligado. Uma mudança no custo afeta a qualidade, que por sua vez afeta o prazo de entrega, e tudo se influencia. Pensa nisso não como uma escadinha, mas como uma rede, uma teia complexa. E aí que mora o paradoxo. A maior força do NP é, ao mesmo tempo, a sua maior fraqueza. Naquela ânsia de sermos super detalhistas, a gente vai adicionando mais e mais critérios. Só que tem um problema. Cada novo critério aumenta o esforço de um jeito exponencial, e isso nos leva direto para a fadiga mental e, claro, para decisões ruins. E é exatamente aqui que a mágica começa a acontecer. A primeira ferramenta, o Critter, não tenta abraçar o mundo. Pelo contrário, ela age como um filtro super inteligente para nos dizer exatamente onde a gente deve focar a nossa energia. A lógica por trás do Critter vem de um conceito clássico da otimização, o problema da mochila. A ideia é simplesmente genial. Imagina que a sua capacidade mental e o seu tempo disponível são como uma mochila, com espaço limitado. Não dá para analisar tudo, certo? A pergunta-chave é: quais critérios são os mais valiosos para colocar dentro dessa mochila? E o processo é bem direto. Primeiro, a gente define o que é mais importante, ou seja, o valor de cada critério. Depois, o CR calcula o custo de cada um. Em outras palavras, quanto esforço mental ele vai exigir. Com um orçamento de esforço definido, o algoritmo faz o trabalho sujo. Ele simplesmente escolhe os itens de maior valor que cabem à nossa mochila cognitiva. Simples assim. Olha só esse exemplo prático aqui para escolher um fornecedor. Com um orçamento de esforço definido, o sistema escolheu os 3 critérios de maior valor. Mas percebe que a rastreabilidade ficou de fora, por quê? Porque o custo cognitivo dela era alto demais para o valor que ela agregava na decisão. Isso é otimizar o foco de forma inteligente. É pura estratégia. Ok, então o Critter já limpou o terreno e nos deu um problema bem mais enxuto. Mas como a gente resolve essa análise na prática? É aí que entra a segunda peça do nosso quebra-cabeça, o INP Solver. Olha, a diferença aqui é da noite para o dia. Os softwares de análise tradicionais são pesados, caros, complexos, um parto. O NP Solver é o exato oposto. Ele roda direto no navegador, é super intuitivo e o mais importante, foi desenhado para quem precisa tomar a decisão e não para um acadêmico que estuda um método. As vantagens são enormes. Ele é totalmente portátil e seguro, já que os dados nunca saem do seu computador. Facilita muito a colaboração em equipe de uma forma bem simples e, talvez o mais importante, é transparente. Você consegue ver exatamente como a decisão foi calculada. Na prática, isso é a democratização de uma análise que antes era super restrita. E agora, o ponto principal. O Critter e o NP Solver não são só duas ferramentas legais. Eles são parceiros. Juntos, eles formam um fluxo de trabalho que pega um problema caótico e o transforma em uma decisão clara, lógica e, acima de tudo, defensável. Essa jornada do decisor funciona quase como um funil. A gente começa com aquele problemão complexo, cheio de ruído, o Critter entra em ação, filtra tudo e seleciona apenas o essencial, gerando um modelo focado. Esse modelo, então, é exportado de forma super simples para o NP Solver, onde a análise final acontece. É um caminho direto da complexidade para a clareza. Então, o que a gente pode tirar de tudo isso? Bom,
Estamos falando de uma nova filosofia de decisão. A ideia não é trabalhar mais, e sim de uma forma muito, mas muito mais inteligente. A fonte original que usamos para essa análise resume isso perfeitamente. Essas ferramentas criam uma ponte que era muito necessária entre a teoria acadêmica e a prática da gestão. Elas trazem o rigor da ciência para as decisões que precisam ser tomadas hoje, na correria da empresa. E aqui está a grande virada de chave. O objetivo não é analisar absolutamente tudo, é gerenciar o nosso recurso mais escasso e valioso, a nossa atenção e a nossa capacidade cognitiva. É focar nossa energia mental somente onde ela vai de fato fazer a diferença. Para finalizar, fica aqui uma reflexão. Pense numa decisão bem complexa que precisa ser tomada aí no seu dia a dia. E se, em vez de começar listando todos os prós e contras, a primeira pergunta fosse: qual é o meu orçamento cognitivo para isso? Às vezes, mudar a pergunta é o que muda tudo.